Meu pai Oxaguian, eu venho te suplicar, derrame as suas bênçãos, meu pai, venha nos ajudar. É no amanhecer que eu peço seu amor, me cure, me dê coragem, meu pai, me ilumine por onde eu for. Salve, salve, meu povo, tudo bem com vocês? Dia 1º de janeiro, né? Hoje o vídeo é sobre Oxumaré, né? Sobre o Xumaré. Feliz ano novo, primeiramente, para você que está assistindo, né? Que o seu ano seja próspero, seja de maravilhas, novidades e de conquistas, né? Porque vitória nós não temos. Vitória, né? Não são coisas materiais que conseguimos, são nossas conquistas, né, que nós conseguimos. Vitória é você acordar todo dia com mais um dia de vida. É você acordar com seus pulmões enchendo, com você podendo aproveitar mais um dia de vida, né, que nosso Pai Oxalá permitiu para nós, né? Isso é que é vitória, né? O que nós conseguimos durante o dia são conquistas. São conquistas. Então eu desejo para você, não só hoje, mas como o ano inteiro, conquistas. Só conquistas. Se você quiser um jogo de carta, um atendimento, né? O link do meu Instagram tá aqui no comentário fixado, né? Então, sem enrolações, né? Vamos falar sobre o Xumaré, né? Aí, como eu queria falar dele, eu tenho muito respeito por esse orixá também. Eu tenho muito, assim, não que eu não respeite os demais, né? Mas aquele amorzinho, vamos botar assim, por alguns orixás em específico, né? Sendo eles Exu, Ossan, Oxumaré e Omulu. Esses são os 4 orixás que eu, Henrique, eu tenho muita afeição, muito respeito, né? Vamos botar assim, eu tenho uma devoção por eles, né? Gosto muito de falar sobre, de estudar sobre eles, eu acho muito legal mesmo, né? Vamos lá. Quem é o Oxumaré? Primeiramente, vamos o nome. Oxumaré significa arco-íris, né? A pronúncia correta de seu nome, que muita gente bota como iguais, né? O que muda, né? É o acento. Seria falar também como Oxumaré. Oxumaré não é muito interessante falar, porque é bem interessante dizer como é que chegou o conceito de uma possibilidade de haver Oxumaré na Umbanda. Por quê? Oxum, ela tem uma falangeira, que nem eu falei no vídeo de Oxum, que o nome dela é Oxumaré, onde se liga a linha de Iemanjá, porque é uma falangeira de Oxum que se interliga muito com o mar, né? A gente tem que compreender também, né, que Iemanjá, né, ela não está no mar como um todo, né? Mas sim nos rios, tanto que a saudação dela é Odo-Iá. Odo é rio, Iá é mãe, né? Sendo assim, né, o nome dela, né, Iê-Omo-Ejá, né, ou também Iê-Omo-Ejá, simboliza muito o conceito, né, do nome, ou melhor, do texto, né, da frase. Mãe cujos filhos são peixes, né, ou mãe das águas, onde muito foi associado também com o mar, né? Culto ao mar. Então, Iemanjá, por mais que seja um orixá de rio, né, o culto dela também pode ser levado ao mar, onde é o que mais acontece. Vamos botar assim, eu acho que não há pessoas que cultuam Iemanjá em rios, né? Sendo assim, vamos lá. Oxumaré é uma falangeira de Oxum, né, que se liga muito com Iemanjá também, né, como eu já expliquei. E é bem interessante porque o nome Oxumaré lembra bastante o nome Oxumaré, né? Não a fonética final, porque, né, é diferente, mas muito do nome em si lembra, né? Porque são semelhantes. Então, compreendendo isso, né, dentro da Umbanda e dentro da, vamos botar assim, da teologia da Umbanda, as pessoas começaram, né, a ter indagações. Quem é o Xumaré, né? Quem é o Xumaré?
Então começou aí ter esse entendimento, né, onde as pessoas foram pesquisar, né, quem era Oxumaré. E foi daí que começou a ter, né, descobertas sobre um orixá que se liga muito à chuva, né, que se liga muito ao arco-íris, né, às cobras. Então, ao rastejante, né, melhor dizendo, né, não só cobra, mas, né, o simbolismo mais, né, utilizado é a cobra. Então foi começando a ser destrinchado esse, vamos botar assim, esse puzzle, né, esse quebra-cabeça, onde muito da falangeira Oxumaré acabou ficando mais apagado e acabou tendo, né, em vista que Oxumaré, né, seria essa Oxumaré, né? Então muito daí começou a presença e um culto ao Oxumaré na Umbanda, né? Eu, quando comecei na Umbanda, eu achei bem interessante, porque o primeiro ponto de Oxum que eu ouvi foi esse: ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, mamãe Oxum, ai, eu, Oxumaré. E eu nunca entendia, porque eu sempre cantava Oxumaré e Oxumaré, sem nem saber quem eram, né? Então eu fui fazer pesquisas, só pesquisa, e descobri essa falangeira Oxumaré e descobri a existência desse tal de Oxumaré, onde ali eu não sei quem é, só sei que existe. Depois de um tempo eu fui estudando sobre quem era, o que era, né? E eu achei bem interessante, muito interessante mesmo. Na Umbanda ele é muito sincretizado com São Bartolomeu, né? Ele é muito sincretizado com São Bartolomeu. É bem interessante porque tem uma imagem de Oxumaré na Umbanda, né? Que é um homem. É um homem que até remete, lembra São Bartolomeu, só que enrolado numa cobra, né? Um homem de pele clara, logicamente, né? Enrolado numa cobra, onde muito se dá como o sincretismo de Oxumaré. E essa imagem, se a gente for pesquisar, ela é uma imagem antiga. Uma imagem antiga, na época de Zélio, na época posterior, né, o que uns 10, 20 anos depois de Zélio, né, ou seja, é uma imagem antiga. Então, o conceito de Oxumaré na Umbanda, ele é bem antigo, né? Não só das antigas casas de candomblé que abriam culto a catiços, né, a entidades, né, mas também a umbandas, né, puras, vamos botar dessa maneira, né, um culto puro de Umbanda sem estar cruzado ou traçado com nenhum tipo de nação, né, ou outra vertente, como o caso de Quimbanda ou outra coisa, simplesmente trazendo dentro de si um orixá que dentro da configuração ele é presente, mas muito pouco reconhecido, né? Isso é um negócio até que triste. É um orixá tão bonito, mas tão bonito, tão próspero, tão sagrado, e as pessoas não lembram dele e ousam dizer que ele não está presente na Umbanda, né? Não está presente, não existe na Umbanda, não está presente. Isso a mim me chateia, me incomoda, porque eu sou daqueles que acredita que a Umbanda, todos os orixás estão nela, todos, mas há aqueles que o culto é rendido de maneira mais evidente e outros que não, né? E outros que não. Muita gente fala, Oxumaré é um orixá encantado, então ele não tá na Umbanda, né? Não existe isso. Na minha opinião, orixá é orixá. Orixá não distingue filhos. Orixá não quer saber, tá entendendo? Orixá, ele tá presente na vida do filho, seja direta, seja indiretamente. Seja você da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do Batuque, Tambor de Minas, seja de onde é que você for, a sua divindade, o seu ancestral está com você. Muita gente fala, enquanto você não é feito, você é filho de Oxalá e Iemanjá e pronto. Porque não existe orixá na sua vida, tá entendendo? Eu discordo. O orixá é aquele que tá dando rumo para nossa vida. Seja ele diretamente fazendo isso, no caso, depois da gente fazer nossas lubricações, nossas coisas envolvendo, né, a nação, o candomblé, ou simplesmente de maneira indireta, utilizando o conceito dos falangeiros, como é o caso da Umbanda, né? Na minha opinião, é assim que funciona, né? Eu acho triste isso que as pessoas falam, né? Mas
cada um com seu cada um sabe o que diz, né? Então é complicado, né? Então vamos lá. Da onde surgiu essa divindade? De onde é que Xumaré veio, né? Sendo claramente, né, já explicado que ele é o senhor da prosperidade, senhor das riquezas, do arco-íris, né, da chuva, né, da renovação, né? Principalmente, né, o símbolo dele é a cobra, pelo fato da cobra trocar de pele, né? Sendo assim, então de onde ele veio? Eu acho bem interessante isso, porque parando para ressaltar e para frisar alguns pontos, né, quando eu me referi no vídeo de Omulu que os falangeiros... Feliz Ano Novo! Que os falangeiros de Omulu puros, eles trazem muito o conceito do Jeje, do Daomé. Quando eu quis dizer isso, eu me referi sobre... Pelo fato de serem espíritos, entidades, né, quando eu me refiro mais aos espíritos velhos de Fon, né, são antigos homens e mulheres que eram adeptos a essas religiosidades, né, onde eles trazem, né, essa ancestralidade, trazem esses fundamentos dentro da Umbanda, né, já que a Umbanda ela abriu as portas para eles, né. Muito que eu me refiro, os pretos velhos de Fon foram assim, né. Enquanto os falangeiros de Omulu que eu me refiro, eles são a personificação desses fundamentos, ou seja, são seres espirituais que compõem o corpo energético daquela divindade, né, que dentro do candomblé não é cultuado, até porque são de certa forma entidades, né? Então, dentro da Umbanda existe um culto aberto a eles, e eles por si trazem, né, esses fundamentos para dentro de si, né, e também expandem para o terreiro, né? Foi isso que eu quis me referir, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque algumas divindades que a gente vê no povo Yorubá foram compartilhadas pelo povo Fon. O povo Fon havia o culto aos chamados Voduns. Voduns são, como é que eu posso dizer de uma maneira exata? São como se fossem orixás, né? Só que de maneira distinta, com outro culto, com outros fundamentos. A gente vê o culto dos Voduns principalmente no chamado candomblé de Jeje, né? E também no tambor de Minas, né? E outros lugares também, né, que cultuem essas divindades. Então, qual é a diferença de um Vodum para um orixá? Eu vou fazer um vídeo à parte falando só sobre a diferença de orixá e Kiss e Vodum, né? Mas só para vocês entenderem, Voduns são tipos de orixás. Feliz Ano Novo! São tipos de orixás que são distintos ao povo Yorubá, né? São as divindades ligadas ao povo Fon, que se baseia muito no onde a gente chamou de República do Benin, que antigamente era chamado de Daomé. Então ele se vincula muito ao Benin, ao Togo, a Ngana, né, que são regiões, né, da África, né, onde fazem o Benin principalmente faz fronteira com a Nigéria, onde ali a Nigéria era feito, né, o culto aos orixás, né, tanto que em Ansan, né, ela era cultuada no rio Níger, né, rio Níger esse que deu o nome para o país, Nigéria, né. Compreendendo isso, vamos lá. O Xumaré, ele é um Vodum? Mas temos que compreender uma coisa. O Xumaré, ele é um desdobramento de um Vodum. É como se fosse Chapanã com o Baluaê e o Omulu, né? Tem gente que acredita que o Baluaê, né, é o alfa, né? Ele é o primeiro, e o Omulu é o desdobramento dele. Mas ambos vieram de um ponto maior, que é Sapatá, o Vodum, né, da Terra. Onde o Vodum da Terra se desdobrou em Chapanã ou Soponá, né, onde ele Chapanã não é Sapatá. Chapanã, ele é um ser próprio, né, que passou a ser cultuado pelo povo Yorubá através muito do nome de Obaluaê. Muitos povos dividem distintamente Chapanã, outros povos unem Chapanã como Obaluaê, né? Enquanto o Omulu a mesma coisa. Então, sendo assim, o Xumaré, ele é o desdobramento, né? Ele é, vamos botar assim, a bipartição de uma divindade vinda do povo Jeje, né? Do povo daomeano,
né, da qual ele é chamado de Besen, né, é chamado de Besen. Como é que se divide isso? Eu vou chamar de povo Jeje, né, para englobar toda essa cultura, né. Jeje significa algo como forasteiro, estrangeiro, né, e etc, né. Sendo assim, né, muito também as pessoas traduzem como estranho. Eu não gosto muito desse entendimento, mas para ter, né, todo o entendimento, né, desse povo, eu vou chamar de povo Jeje para, né, encurtar. O povo Jeje, ele dividia o seu culto, né, através de famílias. Como assim? Existia a família da terra, onde havia um arranjo, né, de divindades ligadas, né, à terra, ligada, né, ao terreno, sendo chefiados pelo chamado Sapatá, né, sendo o Vodun da terra, chamado também de Ainon, Ajunsu ou Azansu, né? Azansu seria algo como o homem da esteira e Ajunsu seria algo como o homem doente, se interligando muito aquele mito, aquela lenda, né, que ele nasceu com um corpo cheio de chagas e feridas, né? Compreendendo isso, na sua família são inúmeras divindades que tem ali, né? Mas algumas delas são Akavan, Kapossu, Azoane, né? Avimege, né? As qualidades, né, que a gente vê no que é o nome mais ligado ao povo Nagô, né? Que eu também não gosto muito de falar Nagô, né? Porque não vamos mudar de assunto não. Depois eu falo sobre o que seria Nagô, né? Deixa eu pegar um vídeo específico sobre isso, né? Então, sendo assim, quando a gente vai até o Candomblé de Quito, né, muito que ali tem, né, as doutrinas de Nagô, nós vemos as qualidades de Omulu ou qualidade de Obaluayê que se interligam diretamente, né, a essa família da terra. São outras divindades dentro desse arranjo, né? Sendo assim, muito se ligando, né, ao conceito terreno, ao dinheiro, a doença, a moradia e etc, né? Onde muitas dessas divindades, né, estão presentes nessa família da terra. Temos a família do ar, que é chefiado por Revioso, né? Que dentro da família do ar, né? Ou família do trovão também, como a gente fala. Nós temos Sobo, né? Nós temos a Vodun Jo, né? Que muita gente também chama de Jo Avejidá, né? E temos muitos outros também, como é o caso de Lissá, né? E etc, né? Temos a família, né, das águas, onde muito tem Aziri, Tobossi, né? E outras divindades ligadas, né, às águas, né? Enquanto tem Voduns que também fazem cruza com essas famílias. Ou seja, está presente uma que também está presente outra. Como é o caso de Nanã, né? Nanã, ela faz parte da família da terra, mas ao mesmo tempo ela faz ponta com a família das águas, né? É bem interessante isso. Temos Choroque, que também faz pauta com a família do trovão, né? Nossa, família do trovão. E também presente na família da terra, né? Sendo assim, o que acontece? Temos a família da serpente, que a família da serpente se interliga muito, né, com a família da terra também, onde muito vem conta de renovação, muito vem de sustento e sabedoria, né? Sendo assim, nós temos presentes nessa família Dambala, né? Muita gente também chama de Dambê. Outras pessoas falam que são divindades distintas, outros falam que são divindades conjuntas, né? Eu fico meio neutro, né? Eu não me posiciono sobre isso. Mas temos, né? Vamos comentar. Nós temos Dambê, né? E Dambala, né? Também nós temos Frequen, né? Besen, né? Quem é o dono? Quem é o chefe dessa família? Muitas pessoas falam que é Besen, outras pessoas falam que é Dan. Eu fico, né, naquela. Depende muito da hierarquia da doutrina ao qual eu percebo, né? Mas até onde eu sei, o chefe seria Besen, né? Compreendendo isso, né? Esse Besen,
é que foi conhecido como Oxumaré, né? Mas como eu falei, Bessem não é Oxumaré, porque Oxumaré não existe, né, na cultura Jeje, né? É uma divindade que está presente na linha do Jeje, né? Sendo assim, Oxumaré, né, ele é uma divindade que foi, né, vamos botar assim, foi dividida do povo Jeje, onde foi compartilhada com o povo Yorubá, né? Onde começou ali a ter cultos aí. Cultos esses que eram muito realizados, né, na beiras de rios, né, e muito também ligado ao próprio arco-íris, já que arco-íris em si, o nome, esse nome arco-íris, em Yorubá quer dizer Oxumaré, né? Então, compreendendo isso, Oxumaré ele é um orixá bem importante para o povo Yorubá, porque ele se liga muito ao dinheiro. É bem interessante porque o Olowo, que é o do orixá Exu, também se faz presente com Oxumaré, como eu falei, né, nos fios de conta, né, feito de búzio, sendo búzio o antigo dinheiro, que a gente aqui tem de real, nos Estados Unidos é dólar, na Europa é euro, no povo Yorubá era o búzios. O búzios, ele era o dinheiro, e o fio de conta de Oxumaré é feito de búzios, no candomblé pelo menos. Isso é bem interessante, né? Bem interessante, que liga muito ele à prosperidade e à riqueza, né? Compreendendo isso, então vamos lá. Dentro da Umbanda, né, tendo o arranjo, né, através muito vindo de Oxumaré, né, Oxumaré acabou sendo, né, estudado e acabou sendo trazido, né? Qual é a cor de Oxumaré na Umbanda? Depende, muita gente põe amarelo e verde. Só que é mais recorrente, pelo que eu já vi, que a Umbanda, ela, né, por ser totalmente individual, basicamente tem muitas casas que trazem não o amarelo e o verde, mas sim o amarelo e o preto, né? O amarelo e o preto. Muito, né, por conta de Oxumaré ser uma energia que é acessável através da linha de Oxum, né? E muito também através da linha de Omulu. A gente tem que compreender o conceito desse orixá, né? Quando me refiro ao conceito desse orixá, eu quero dizer sobre essas coisas terríveis, né? Essas loucuras que as pessoas emanam de Oxumaré. 6 meses homem, 6 meses mulher. Oxumaré do cemitério. Oxumaré não é um orixá que se vincula ao cemitério. Não, ele está ligado ao rio e aos céus, né? E à terra também. Oxumaré ele não é 6 meses homem, nem 6 meses mulher. O que acontece? Na escravidão, né, a gente tem que compreender que muitas dessas coisas vieram da escravidão, infelizmente, onde os europeus juntaram muitos negros, né, dentro de um lugar, né, dentro de um âmbito escravagista, né, onde independente se era negro bantu, se era negro iorubá, se era negro daomiano, se era negro sudanês, se era negro, independente, não importa, era tudo negro e estava tudo junto. Então muitas culturas presentes dentro desses povos acabaram se misturando, né, e se auto-chocando, né? Onde foi o que aconteceu com o Oxumaré, 6 meses homem, 6 meses mulher. Qual é a lógica disso? É porque ele renova, né? Porque ele tem a presença feminina com ele, ele é a dualidade, né? Ele é o duplo. Por isso que ele é 6 meses homem, 6 meses mulher. Tá, mas e Euá? Onde é que ela entra nisso tudo? Hein? Euá sendo a irmã de Oxumaré, né? Que tem a proteção dele através, né, do próprio arco-íris, né? Onde é que tá Euá nisso? Já que Euá representaria o lado feminino de Oxumaré, né? Não é nem o feminino, mas ela representaria, né, Frecuém dentro do povo Yorubá, né? Onde é que ela está? Vamos pegar a raiz bantu agora da situação. Temos Angoro. Cadê Angoromeia? Cadê? Só porque o povo Jeje, né, muitas divindades são andrógenas, possuem, né, a sua variação de sexo, que eu me refiro, sexo, né,
gênero, né, tenha variações, um masculino pode se tornar um feminino e vice-versa, né? Uma tendência essa não se faz presente ao povo Yorubá, porque os orixás do povo Yorubá são ancestrais, são reis e são rainhas. Então não há essa dualidade de gênero, não há essa dualidade de sexualidade. Tanto que no povo Yorubá, o Oxumaré era visto como um grande babalaô, um grande senhor do segredo, né? Babá é pai, Aô é segredo, né? Ou seja, babalaô, ou seja, o senhor do segredo, né? O pai do segredo. Sendo assim, como é que o Oxumaré, ele sendo um orixá masculino, né? Masculino que eu me refiro a nomenclatura masculino, né? Que muita gente, não sei se é porque não sabe, mas fala que Iabá é feminino e orixá é masculino. O orixá significa guardião da cabeça. Oxum é uma Iabá e é uma orixá, né? Obá, ela é uma Iabá e é uma orixá. Quando nos referimos ao masculino, estamos falando do Borô. Borô é a divindade que se mantém em um gênero masculino, né? O Oxumaré não tem tendências, né, de dualidade de gênero, porque o Oxumaré, no povo Yorubá, ele foi, né, a crença dele ter sido um grande babalaô, um grande pai, né, detentor dos segredos. Então não faz sentido ele ser investido como mulher, né? O que acontece é a união desses fundamentos, desses povos, né, que acabaram congregando suas próprias religiões, né, unindo todas elas. O que nós temos mais próximo de Oxumaré mulher é Euá. E ao mesmo tempo, no povo Jeje, nós temos a presença de Frecuém. Frecuém sendo uma Vodun feminina, né, ligado, né, à terra, né, que está presente ali na família da serpente, né, sendo o povo Fon, né, misturado com o povo Yorubá, com o povo Bantu, sudanês e etc., né, com a escravidão, né, foram compartilhando esses fundamentos, né, tanto que nós temos Pombagira como uma divindade masculina, né, Pambo Ingila, né, é uma divindade ligada aos caminhos. Um pambo quer dizer caminho, Cabum. Ingila quer dizer senhor, sendo assim é o senhor dos caminhos do povo Bantu, né, onde aqui no Brasil foi trazido como pombo ou pombagira e vem como, né, uma mulher, onde temos a loucura de dizer que existe a orixá pombagira. Não existe orixá pombagira. Existe um inquice Pambo Ingila cultuado em Angola, cultuado pelo povo Bantu, ligado aos caminhos, sendo Pambo encruzilhada e Ingila senhor, né? Compreendendo isso, não há uma dualidade de gênero presente em Oxumaré. Não há. O que há nele, né, é a união entre Euá e Oxumaré, que congrega uma energia própria, né? Congrega uma energia própria. Então, sendo assim, existe tendências, né, de Oxumaré estar mais próximo a Euá. Então, a energia dele, por ser compatível com a de Euá, acaba sendo de uma maneira mais específica do que ele sozinho, né? Então, o Oxumaré, ele não é 6 meses homem, 6 meses mulher. O Oxumaré, ele é um orixá homem, que se mantém no céu e se mantém na terra, ligado à fartura, ligado à prosperidade, ligado ao dinheiro, ligado à renovação, né? Enquanto Euá é que define, né, a situação feminina, né? Define a situação feminina. É muito entendido que Euá também veio do povo Jeje, né? Nós temos a alusão de Euá como uma orixá própria, perdão, né? Sendo chamada de Eoá, né, pelo povo Jeje. Enquanto muitas pessoas, né, consideram Euá como a visão Yorubá de Frecuém, né? Muito Euá era cultuado no rio Euá, né? Sendo o rio Euá
o lugar de culto dela, onde muito era próximo da cidade de Adô. Essa cidade tem esse nome por conta do instrumento de Obá, né? Não vou falar de Obá aqui agora porque o vídeo é sobre o Xumaré, né? Então nesse caso o Xumaré não é 6 meses homem nem 6 meses mulher. O Xumaré é um orixá Borô, né? Que se mantém como, né, o senhor da renovação, do recomeço, né? Então, considerando isso, né, o que acontece? Existe esse entendimento, né, infelizmente. Sendo assim, né, não faz sentido haver o culto a Euá se a pessoa acredita que o Xumaré é 6 meses homem, 6 meses mulher. Porque a presença do que seria supostamente o Xumaré mulher é a presença de Euá, né? É a presença de Euá. Sendo assim, vamos lá. Como é que se cultua o Xumaré na Umbanda? É bem curioso, né? Porque, como já mencionei, orixás na Umbanda são a própria natureza, né? E ao mesmo tempo são divindades não, mas são espíritos, né? Seres espirituais próprios que utilizam o nome desses orixás, né? Para trazer uma hierarquia, trazer, né, uma ancestralidade, né? Sendo assim, temos falangeiros dele? Temos. Mas como os de Orixá Exu, eles são muito difíceis, né, da gente ver por aí. Mas de qualquer maneira, vamos, né, trazer um arranjo, né, que já é mais conhecido, né? Nós temos primeiramente, né, dentro das 7 linhas, tá difícil. Temos dentro das 7 linhas, né, o começo, Oxalá, terminando com o Mulu, né? Nós temos o Xumaré, Arerê, né? Muito até tem um ponto, né? Arerê, arerê, Oxumaré, arerê, arerê, Oxumaré. Então, Arerê sendo principalmente, né, um caboclo, chamado caboclo Arerê, vindo na falange do caboclo Araribóia e do caboclo Carijó, né? Esse falangeiro, né, utiliza esse nome muito para trazer, né, o conceito de Oxumaré ligado ao céu, né, ligado ao vento, ligado, né, às raízes, vamos botar assim, atmosféricas, né. Nós temos na segunda linha, né, Oxumaré Dilaí, né, que seria basicamente, né, um Oxumaré ligado, né, melhor dizendo, um falangeiro, né, um ser espiritual, né, que congrega esse nome, o nome desse orixá, mas ligado, né, às praias, né, muito presente também no arco-íris em si, já que temos o entendimento, né, de que o arco-íris, né, ele está fazendo contato do céu com a terra. Então tudo que é visto pelo céu, né, o arco-íris congrega, né? Sendo assim, ele está presente no arco-íris, onde muito ele se interliga com a praia, né? Os antigos, eles diziam que a linha das águas, que era composto pelas Iabás, né? Melhor dizendo, pelas divindades ligadas às águas, né? Seria Iemanjá, a dona de tudo, Nanã, ligado às águas barrosas, pântanos e águas paradas, né? Oxum, ligado à cachoeira, e Oxumaré, ligado à chuva, e Ançã, a tempestade, Obá, os tufões, as pororocas, né? Sendo assim, né, existia esse entendimento que o Oxumaré tá, né, muito tempo já na Umbanda, né? Só que não é cultuado de maneira evidente, né? Logo em seguida, né, nós temos agora um nome ligado, né, à ancestralidade da Omeana. Quando os falangeiros de tal orixá, sendo esse orixá presente e vindo de outra regionalidade, é congregável que ele venha com o nome da ancestralidade dele, né? Ou melhor, de onde aquele desdobramento veio, de onde aquele desdobramento teve origem. Sendo assim, o nome desse falangeiro é Bessem. É Bessem, né? Ligado a Oxum, né?
Sendo assim, nós temos, né, a quarta linha, que seria a linha de Xangô, né, onde tem muitas lendas que contam que Oxumaré tem Oxumaré não, mas que Xangô tenta, né, incansavelmente ir atrás de Oxumaré, ficar próximo a Oxumaré pela sabedoria de Oxumaré. Oxumaré nunca sentiu interesse nisso, nunca quis se aproximar de Xangô, né, mas sim sempre se manteve na dele. E quando Xangô sempre ia para cima para descobrir mais sobre, né, porque o Oxumaré, ele é um dos orixás que está presente no jogo de Búzios de uma maneira direta, seria, até onde eu compreendo, Orumilá, lógico, ele é o dono do jogo de Búzios, Oxalá, por ser o maior de todos, Oxum, por ter aprendido o jogo de Búzios com Exu, Orixá Exu, né, Euá, que também é presente por conta do dom da vidência, né, e Oxumaré. Sendo Oxumaré o orixá que ele mesmo aprendeu o jogo de Búzios por conta própria. Ninguém ensinou, ele aprendeu por conta própria. Compreendendo isso, Orumilá viu a grandeza desse orixá e passou, né, a estar mais presente junto a ele. Por isso, Oxumaré e Orumilá são bem próximos. E isso que Xangô teria interesse. Só que Oxumaré não tem interesse em ensinar o jogo de Búzios, né? Sendo assim, nós temos Oxumaré Toboué, né? Toboué também sendo um caboclo ligado muito à falange do caboclo arco-íris, né? Sendo assim, nós temos na quinta linha, que se liga muito com Ogum, né, Oxumaré Icaraí, né, onde esse caboclo Icaraí, está presente na linha do caboclo Birajara. Na linha não, mas na falange. Está presente na falange do caboclo Birajara, né? Sendo assim, né, esse falangeiro que utiliza esse nome, né, ele traz uma visão um pouco mais guerreira, né, um pouco mais com postura, né, na linha, né, ou melhor dizendo, nos falangeiros que utilizam um nome e congregam energia desse orixá, Oxumaré, né? Então nós temos na sexta linha, esse aqui realmente tendo a roupagem de um caboclo, nós temos seu Arapuí, né, também chamado de Oxumaré Arapuí ou Caboclo Arapuí, né? Claramente caboclo sendo distinto e falangeiro também, são duas coisas diferentes que só compartilham o mesmo nome. Ele tem a presença muito, mas muito mesmo de um caboclo. Pele escura, cocar, né, saiote, esse tipo de coisa assim, né, onde muito ele está presente na falange do caboclo cobra coral, né. Nós vemos muitas imagens do caboclo cobra coral e com o nome cobra coral, mas aquele ali sendo verdadeiramente o seu Arapuí, porque Arapuí ele tem uma cobra enrolada aqui assim, né, junto a ele, né, junto a ele. Sendo assim, é bem interessante isso, porque as pessoas, por não conhecerem, acabam associando, né, inconscientemente passando à frente uma divindade, mas uma entidade que nem dela é. Tem gente que se diz ter um cobra coral e aquilo ali não é cobra coral, mas sim é o caboclo Arapuí, né. Então, na sétima linha, ligada ao Mulu, nós temos, né, Oxumaré Imoiô, né, seu Imoiô. Esse aqui é pode dar um pouco de polêmica, porque, né, muita gente chamou ele de Oxumaré do cemitério, né. Não ele, mas pode haver essa associação. Oxumaré não é um orixá que se vincula com a morte. Não é. Ele não é um orixá que se vincula com almas. Não é. Almas que eu me refiro, almas vagantes, por aí, tá entendendo? Ele não se vincula com isso, como é o caso de Omulu e Nanã, né? Que eles estão ali, Nanã ligada à morte e na passagem, enquanto o Mulu na integridade daquele espírito. Se aquele espírito não quer a integridade de Omulu, que ele vague por aí, sozinho, à vontade, que chamamos esses espíritos de quiumbas, né? Zombeteiros, obsessores, né? Sendo assim, esses falangeiros, né, que utilizam o nome Imoiô, né, eles trabalham na renovação, né,
de uma maneira kármica. Não se interliga a almas e nem a cemitério nenhum, né? Nenhum. Essa falange está presente na renovação do karma. Quando você renasce não, quando você esqueci a palavra agora, veja só, reencarna, né? Você tem o seu karma da vida passada a cumprir nesse. Essa falange ajuda você a cumprir essa necessidade em vida. Não se vincula em momento nenhum com cemitério, não se vincula em momento nenhum com almas, não se vincula em momento nenhum com morte, né? Almas que me refiro de obsessores, de perdidos, né? Não tem nada a ver, não existe o Oxumaré do cemitério. Não existe, não é um orixá que tem ligação com o cemitério, não tem ligação com alma, não tem ligação com nada disso, né? Ele tem seu arranjo de falangeiros, possui seus caboclos, seus pretos velhos, tudo certo. São seres espirituais elevados que vibram, né, naquela energia, quando me refiro aos falangeiros, e que utilizam aquela energia, quando me refiro, né, aos restantes dos guias, como é o caso Caboclo Preto Velho, né, Exu de Oxumaré, né, sendo muito deles da falange dos cobras, Exu Cobra, Exu Serpente, né, Pombagira Mamba Negra, né, tendo nomes de serpente ligados muito à mata, ligados muito às matas, né, tão presentes na energia, né, na linha energética de Oxumaré, né. Então, compreendendo isso, ele não se vincula em nenhum momento com perdidos. Não se vincula em nenhum momento com perdidos. Oxumaré e esses espíritos perdidos não têm ligação nenhuma. Ele não vai atrás e eles não vão atrás dele, tá entendendo? Pelo simples fato dele ser incompatível com essa egrégora espiritual, né? Enquanto já o Mulu, o Nanã, o Baloaê, né, já tem uma ligação energética com eles de uma maneira mais evidente, porque eles estão presentes na Terra, né? O Oxumaré, por mais que tenha realmente passagem na Terra, ele não se interliga neles. É uma linha bem fina quando nós falamos de entidades de Oxumaré, né? Porque o Oxumaré, ele não é aquele orixá que se vincula diretamente com espíritos, né? Vamos botar assim, você morreu, só que você tem coisas para resolver aqui na Terra, então você quer resolver e pronto, tá entendendo? Para você descansar. Então você acaba ficando obsessivo com isso. Por isso o nome obsessor, né? Muito também ligado à bebida, né? Ligado ao fumo e etc. O Oxumaré tá longe desses tipos de espíritos, né? Enquanto pretos velhos, caboclos, exus, pombagiras, né, que vibram essa energia espiritual, vibram não, mas trabalham com essa energia espiritual, há sim, né? Mas não são tão evidentes, né? Sendo assim, quais são os elementos de Oxumaré? O Búzios, como uma representação do dinheiro, né? As flores, as plantas coloridas, né? 7 cores que o arco-íris possui, 7 cores que o Oxumaré trabalha. Ou seja, o Oxumaré está presente em todas as 7 linhas, né? De uma certa maneira. E ao mesmo tempo, ele tem todas as cores, né? Ele trabalha com todas as cores, né? Sendo assim, ele é o orixá mais, vamos botar assim, mais, tipo assim, pô, eu tô esquecido hoje, esqueci a palavra, enfim, né? Ele tá presente de uma maneira bem evidente ali, né? Sendo assim, o que mais de elementos ele tem? Ele tem também as frutas que nascem no chão, nascem de maneira rasteira. O morango. O morango é uma fruta de Oxumaré. O maracujá, como eu falei no vídeo de Oxum, né? O maracujá é dado para o Oxumaré. O melão também é dado, a melancia, né? E outros. Um dos caboclos bem famosos, né, que se ligam à linha... Vou falar, ao melhor dizendo, não vou falar um, eu vou falar alguns caboclos que se ligam à energia de Oxumaré. Além do caboclo Arapuí, nós temos
caboclo araribóia, caboclo arco-íris, caboclo cobra coral. Se liga na energia de Oxumaré. Ah, mas ele não vem na linha de Ogum? De Ogum não, perdão, de Xangô? Vem. Vamos entender pelo nome. Cobra coral. Temos caboclo como o inicial, o orixá primário, Oxóssi. Depois, ele trabalha na linha de quem? De Xangô e de Oxumaré. Muito pela forma, né, de trabalho, envolvendo a justiça kármica, né, ligado a Xangô, e também pelo fato, mobilidade, lembrei da palavra. Oxumaré é o orixá mais móvel que a gente tem na Umbanda, porque ele está em todos os lugares, né? E cobra coral está presente também nessa linha de Oxumaré pelo fato, não só por ele congregar o nome cobra, mas sim por ele estar ligado, né, também em todas as 7 linhas. Ao mesmo tempo, está ligado às beiras dos rios também, né? Bem interessante isso, né? E etc. Nós temos caboclo cipó, que a imagem dele geralmente a gente vê ele totalmente amarrado em cipó, né? Sendo assim, alguns caboclos de Oxumaré, né? Alguns. Temos também, né, o entendimento de onde que ele está presente. Como é que a gente congrega Oxumaré na Umbanda? Através da linha de Oxum. Oxumaré, ele é o orixá que está energeticamente, né, podendo ser trabalhado energeticamente no que a gente chama de linha de Oxum, né? Então, sendo assim, nós não temos só Oxumaré, mas como também nós temos Logum Edé, né, a ser trabalhado nessa linha. Como também nós temos a presença de Logum Edé na linha de Oxóssi, onde encontramos também Ossan, né? Sendo assim, é basicamente, né, uma divindade, né, o Oxumaré que eu me refiro agora, que precisa de um respeito bem grande, porque ele é um orixá rígido, ele é um orixá que pede as coisas corretas, né? E há de se compreender a maneira correta, né, de se cuidar dele. As comidas dele são basicamente, né, purês, né? Ao mesmo tempo também coisas que vêm, né, nascem de maneira rasteira, né? Como é o caso, né, do purê de batata. Né? O purê de batata é muito dado para ele, ainda mais é representativo, porque as pessoas pegam o purê, fazem de uma maneira bem específica, né? Que se você quiser saber, vá, né, a um terreiro, pergunte a um sacerdote, porque, né, varia de lugar para lugar, mas basicamente após ser feito, né, ele é moldado no formato de cobra. Isso é muito interessante. Existe o purê de batata, batata doce, abóbora, cenoura, são vegetais, são coisas que nascem rasteiramente, né, na terra, né, que também muito se ligam ao Obaluayê e ao Oxumaré. Obaluayê sendo senhor da terra e irmão de Oxumaré, né? Sendo assim, nós temos, né, a família de Oxumaré que se baseia, né, no povo Yorubá, principalmente que eu me refiro, né, quando falo Oxumaré é sempre do povo Yorubá, né? Me refiro a Oxalá, Oxalufã sendo o pai, Nanã sendo a mãe, Euá sendo a irmã, Ossan sendo o irmão, Obaluayê sendo o outro irmão, e podemos botar também o Mulu, pelo fato desse desdobramento, né, que as pessoas acreditam nisso, né, que o Mulu é um desdobramento de Obaluayê. Então podemos congregar o Mulu como também irmão de Oxumaré, né? E para completar 7, nós temos Oxumaré nessa família, né? Sendo assim, ele é interligado também com a terra, né? Por isso eu comentei no começo do vídeo, ele é o orixá que faz contato, tanto com a terra quanto com o céu. Ele está segurando, né? Ele está segurando. Compreendendo isso, né? Compreendendo isso, basicamente, o que nasce no chão de maneira rasteira está presente, né, nos elementos de Oxumaré, né? Está presente nos elementos de Oxumaré. Mais alguma coisa a ser dito? As cores, ou tem gente que usa ou amarelo e verde, ou preto e amarelo, né? Preto rajado de amarelo e etc, né? A saudação dele, né, é geralmente vista como Arroboboi.
a Robobô Oxumaré, né? E muito também presente, né, na linha de Oxum, de novo, estou dizendo, né? Basicamente não há muito o que complementar sobre o Oxumaré na Umbanda. Temos as visões de Oxumaré na Umbanda Guaraciana, na Umbanda Sagrada também, que são visões completamente distintas, né? Mas eu estou falando aqui dentro dos meus estudos, é a minha visão estudiosa sobre essa divindade, né? E é bem interessante, né? Porque se a gente for pegar historicamente, ele já está na Umbanda há bastante tempo. Há bastante tempo, né? Só que as pessoas não se deram o trabalho de pegar e pensar: nossa, olha ali, eu tô reconhecendo aquele ali, tá entendendo? É porque é mais fácil falar que não existe o que não tem. Eu falei, né, no vídeo sobre o Orixá Exu, que é muito feio as pessoas limitando a Umbanda. A Umbanda, ela congrega uma forma específica de culto. A Umbanda, ela congrega uma forma específica de louvação e de fundamento. Então, orixás presentes na Umbanda têm uma visão própria, como eu falei, muito ligada ao povo Bantu, né, pelo fato da natureza. Só que utilizam o nome dos iorubás orixá, né, Xangô, Oxóssi, Omulu, Nanã, né, Oxum e por aí vai, né? Sendo assim, é uma união de visões, né? Visão Bantu e visão Iorubá, né? E o Oxumaré não é diferente. O Oxumaré não é diferente, né? É a mesma coisa. Ele é um orixá bem antigo na Umbanda. É ele que está trazendo a linha do Oriente, né? A linha do Oriente. Como eu mencionei lá nos vídeos falando sobre a Umbanda, né? Eu mencionei lá atrás, né, que o Oxumaré é ele que traz a linha do Oriente, né, para a Umbanda. Então, entendendo isso, né, eu acho muito feio as pessoas falarem e limitarem ela dessa maneira, né? Por que não pode ter, se a Umbanda é uma religião própria, está em constante aprendizado, né? E, aliás, do aprendizado não, porque a Umbanda ela já sabe. O que tem que ser feito é uma construção coerente. Quando a pessoa fala, a Umbanda não cultua o Oxumaré, não cultua esses tipos de orixá. Quando você fala isso, você está falando que, basicamente, não existe respeito a esse orixá nela. Tá entendendo? O que é cultuar? Vamos lá. Cultuar, ato de render um culto, ato de render uma homenagem àquela figura, né? Ou seja, a Umbanda, ela rende homenagem, né, aos orixás, onde ela sabe que o que vão descer são seres vibracionais ligados à natureza desses orixás. Ou seja, quando você fala que a Umbanda não cultua o Oxumaré, você está dizendo que ela não presta o respeito a ele, né? A Umbanda sabe que não existem orixás nela. Ela sabe. Por isso, ela homenageia, ela rende culto, ela cultua, né? Ela dá o respeito dela a eles, onde ela sabe que o que vão descer são seres vibracionais que se interligam à energia e à região que aquele orixá está sendo cultuado, né? Por exemplo, como eu falei de Ogum, Ogum é um exemplo vívido disso. Ogum é a própria estrada. A Umbanda sabe que Ogum nunca vai descer ali, porque não há filhos feitos. Aquilo ali não é um lugar de culto a deuses. Aquilo ali é um lugar de culto a ancestrais, né? Entidades, né? Sendo assim, né, os Oguns da Umbanda vibram a energia daquele orixá presente, né, como a própria estrada. Então essas entidades vêm desses meios, né, para trazer a energia delas, né, através desse conceito, né, desse culto a ser rendido por esse através, né, de nós para esse orixá. Então, sendo assim, o Oxumaré não ser cultuado, né, é a mesma coisa que dizer que não há respeito a ele, né? Não há respeito a ele. Não é obrigação cultuar o Oxumaré, não é. Mas dizer que não existe culto a ser rendido a ele é um desrespeito, não só com a Umbanda, mas com o próprio orixá. Ele merece respeito, ele merece reconhecimento, ele merece consideração.
porque ele é um orixá, ele é uma divindade, ele está ligado à nossa ancestralidade, ele está ligado ao mundo como um todo, né? Então é necessário sim haver respeito a ele, né? É bem necessário isso, tá entendendo? Não é obrigação o terreiro ter que cultuar o Oxumaré, não é obrigação, mas ter o respeito. Tá ali, depois de cantar pro Oxum, ah, meu pai Oxumaré, arrobobô Oxumaré. Pronto, você prestou uma homenagem, você prestou um respeito a ele, uma saudação a ele, né? Louvação, você pegar, entoar louvores, entoar, né, cânticos, entoar bênçãos, né, que destinam a esse orixá, né? Então é um desrespeito gigantesco falar esse tipo de coisa. Na minha opinião, né? Vou cantar um ponto de Oxumaré só para incomodar aqueles incomodadinhos, né? O sol brilhou na Umbanda, choveu, ventou, arco-íris no céu, mas o sol brilhou na Umbanda, choveu, ventou, arco-íris no céu, mas que coisa linda é essa, Oxumaré num terreiro de Umbanda, mas que coisa linda é essa, Oxumaré num terreiro de Umbanda, arerê, arerê, Oxumaré, arerê, arerê, Oxumaré. Tá incomodado, meu filho? Não existe Oxumaré na Umbanda? Ogum também não existe. Cabum. Oxumaré também não existe na Umbanda, realmente. Mas Ogum também não. São, Ventinho, mas são espíritos que utilizam esse nome. Ogum Megê, Ogum Rompimato, Ogum Beramar. Não são Ogum. São seres vibrantes nessa energia, né? Antes de você falar, procura saber um pouco sobre o que a Umbanda faz. A Umbanda faz muita coisa. A Umbanda tem doutrina, a Umbanda tem fundamento. Tem aquele ponto de defumação. Com licença, Pai Ogum, é preciso defumar. Com beijoim, alecrim e alfazema, vamos todos preparar, né? Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, né? Bom, eu conheço o ponto dessa maneira, né? Caso seja coisa de outra maneira, normal. Mas eu conheço dessa maneira, ou seja, de novo, a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. A Umbanda tem fundamento. A Umbanda não precisa raspar, não precisa catular, não precisa de nada disso, porque ela já se fundamenta de maneira própria. Ela vinda do Molocô, ela tendo remetências da macumba carioca, do calundu, da cabula, é o kardecismo, é a jurema, é o catimbó, ela tem toda essa ancestralidade com ela. Então ela não precisa copiar nada de ninguém, nem roubar nada de ninguém, de nenhum culto, de nenhuma nação. Então, Oxumaré na Umbanda é polêmico, mas da mesma proporção que ele não existe, nenhum outro existe. São espíritos. A Umbanda é uma religião que congrega ancestrais e não divindades, meu velho. Né? Temos o respeito aos orixás, ao Oxalá, Xangô. Temos, não temos? Temos. Mas sabemos que não são eles que estão descendo. São falangeiros. Seres espirituais que utilizam esse nome e vibram essa energia. Meu velho. Né? Se você não quer, paciência. Engraçado. Mas enfim, o vídeo foi sobre foi sobre ele, né? Melhor dizendo, o Oxumaré, né? Detalhe, por favor, não é o Oxumaré. Não é o Oxumaré. É o Oxumaré. Vamos, para não ter motivos para ataques, vamos aprender a maneira correta. Se a gente sabe, vamos falar.
Se a gente sabe, eu vou falar, não é o chumaré. Não é o chumaré. O chumaré, né? Vamos começar também, né, a dar o respeito? Apagar essa loucura de chumaré de cemitério? Vamos, por favor? Porque tá na hora, né? Tá na hora da Umbanda ser respeitada de novo, né? E evoluir, já que ela evolui, né? Só que as pessoas parecem que não querem. Vamos lá, @boixumaré. Esqueci de mencionar também que na Umbanda, né, aos falangeiros de Oxumaré se dá champanhe rosé, né? Se dá o champanhe rosé, aquele champanhe que é mais rosado, né? Se dá para eles, né? Que é muito entendido, né? Que é o suave, né? Ao mesmo tempo que é o agressivo, ou seja, representando aí sim diretamente a dualidade entre o calmo e o ativo, né? Passivo e ativo, melhor dizendo, né? Já que eles trabalham muito envolvendo o éter, né? Então é comum dar para eles, né, o champanhe rosé junto com o balaio de frutas, né? Como também, né, com as comidas, né, feita à base de vegetais, né, batata e tal. Batata é um tubérculo, né? Mas enfim, só para terminar logo. A próxima será Obá.